Muito bem, pessoal, dando continuidade então aí aos nossos estudos, falando sobre alguns conflitos dentro do continente africano. E hoje, antes de iniciarmos de fato o conflito ou os conflitos, eu quero abrir um espaço aqui para falar sobre a Conferência de Bandung. Acredito que eu não falei ainda com vocês sobre a Conferência de Bandung. Então vamos ver o que foi essa Conferência de Bandung. Um encontro que aconteceu, né, nesta cidade por nome de Bandung, localizada na Indonésia, em 1955. Então nós já estamos aqui no período pós Segunda Guerra Mundial, naquele período que conhecemos como Guerra Fria. Reuniu líderes de 29 países da Ásia e da África, cujo objetivo principal era identificar os objetivos desses países, as fraquezas, os pontos fortes e as características do que hoje conhecemos como Terceiro Mundo. Ou seja, uma reunião de países que foram feitos de colônias de exploração, ou países que tinham essa economia fraca até 1955. Estão listados aqui: Afeganistão, Arábia Saudita, Birmânia, Camboja, China, Ceilão, que é o atual Sri Lanka, Etiópia, Egito, Filipinas, Gana, Índia, Japão, Jordânia, Laos, Líbano, Nepal, Paquistão, Síria, Tailândia, Turquia e Vietnã. E nessa conferência de Bandung foi decidido 10 princípios, todos eles baseados na Carta das Nações Unidas. E o objetivo principal dessa conferência, então, né, desses 10 princípios aqui: respeitar os direitos fundamentais, respeito à soberania, reconhecimento da igualdade das nações e etnias, independentemente do seu tamanho, não intervenção nos assuntos particulares das nações, respeito pelo direito de defesa de cada nação, recusa na participação de defesa de superpotências, abstenção da intervenção em assuntos de outros países, solução de conflitos internacionais com a utilização de conceitos pacíficos, estímulo de cooperação entre as nações do Terceiro Mundo e, o último, respeito pela justiça internacional. Então, essa conferência de Bandung ela vai ter um papel importante aqui numa explicação mais na frente. Tá. Conferência de Bandung, então, de 1955, período pós-Segunda Guerra Mundial, chamado então de Guerra Fria. E nosso conflito, um dos conflitos que estudaremos hoje, é num país chamado Ruanda. Ruanda, tá aí a bandeira de Ruanda para você, e a localização de Ruanda aqui, né, em verde, nessa parte mais central do continente africano, em direção a leste, ou na porção mais oriental do continente africano. Então vamos lá. Nós temos aqui a capital Kigali, população de 12 milhões de habitantes, né, aproximadamente 12 milhões e 600 mil habitantes, uma extensão territorial de 26.338 km², idiomas oficiais, né, o francês, Kinyarwanda e inglês, e a moeda principal, o franco ruandês. Então vamos para a localização de Uganda aqui. Este que tá, pessoal, perdão, de Uganda não, de Ruanda, né? Ruanda. Este aqui, Uganda, está mais acima, mais a norte aqui de Ruanda, a parte mais oeste, faz fronteira aí com República Democrática do Congo. Ao sul nós temos aqui Burundi. Essa é a localização então de Ruanda. Tá aí para você. Sempre analisando aí os possíveis colonizadores, né? Então, pela lógica ali, aquela área foi colônia até 1914, pertencente à Alemanha, ao Império Alemão, e posteriormente, né, pelo gradiente de cura aqui, nós entendemos então que a Bélgica que vai
também tem um papel fundamental aqui nesse estudo que faremos agora sobre Ruanda. Então, quais foram os antecedentes? Vamos entender um pouco essa região. Originalmente, essa região era habitada pelo povo Tuá. No século XIV, vai receber migrantes, cujo nome será Hutus. E aqui eu tenho as características físicas deste pessoal, dos Hutus: negros, baixos, nariz achatado e pelos na cabeça. Eles vão conquistar a região e vão chegar a ser maioria, 90% da população. Eles vieram da região mais ao sul do continente africano. Em algumas pesquisas você vai achar aí 84%, mas esse número não vai ser tão importante agora. Basta você lembrar que os Hutus, negros, baixos, nariz achatados, pelos na cabeça, correspondem ou correspondia nesse século XIV aqui, lá por volta de 1300 e alguma coisa, a maior parte da população. Posteriormente, essa região, que hoje é Ruanda, vai receber a chegada dos povos Tuts. Características: negros agora, claros, o nariz não é mais achatado, o nariz é afilado. Por que eu estou falando sobre as características físicas? Porque elas serão fundamentais para o decorrer da história. Foram bem recebidos pelos Hutus e correspondiam a 9% da população. Professor, e o Tuá? Tuá, minoria, segundo as pesquisas aí, os Tuás, hoje poderíamos falar que eram como os pigmeus, mais baixinhos, nariz mais achatado ainda, seria mais ou menos essa característica dos Tuás, como os pigmeus de hoje. E eles foram aí, com o tempo, ficaram para trás aí, falando em quantidade, pelos Hutus. Os Hutus acreditavam que os Tuts eram enviados pelos deuses, tamanha a beleza. Aqui nós temos o Tuá, seria então os pigmeus, os Hutus, e os Tuts. Então reparem, a imagem para representar um negro um pouco mais claro e o nariz mais afilado e de maior estatura. Então os Hutus acreditavam que os Tuts eram enviados pelos deuses, tamanho a beleza. Conta a história que as mulheres Tuts, quando se casavam com os reis Hutus, assassinavam seus maridos para se tornarem rainhas e dominarem a tribo, e assim ganhando mais espaço. Ainda falando sobre as características físicas aqui. Então nós temos de um lado aqui os Hutus e de outro lado os Tuts, e você repare bem, no formato do crânio, no jeito ou do cabelo, na forma do nariz, como os Tuts eram mais afilados, o rosto um pouco mais fino, o queixo um pouco mais fino, e essas características aqui serão colocadas à mesa quando estivermos falando sobre o papel do colonizador ao chegar nessa região. Você já viu ali anteriormente que a Alemanha teve importância e que a Bélgica também. Então vamos lá. Antes todos eram um, Todos eram um. Assim como todo o continente africano, as etnias respeitavam, viviam em harmonia. Poderia haver conflitos, mas conflitos facilmente resolvidos entre eles, cada um vivendo no seu espaço. Tuts e Hutus eram o mesmo povo, dividiam a mesma terra, acreditavam nos mesmos deuses e falavam a mesma língua, Kinyarwanda. Certo, então, culturalmente, o mesmo povo. A divisão começou a existir pela forma de contar a riqueza. Os Tutsis, e aí para você lembrar, aqueles mais de estatura maior, nariz mais afilado, eram criadores de gado, tinham poder político e econômico. Hutus eram a maioria agricultura. Entre a criação de gado e a agricultura, quem saía na frente aqui era a criação de gado. Tinham poder político e econômico. Então veja que esse povo chegaram depois dos Hutus e chegaram até o poder político ali dessa região. Como a maioria se casava dentro do grupo social em que foi criado, começou a haver uma semelhança física entre os indivíduos de cada grupo. Então vamos para o surgimento da rivalidade. Século XVIII. A partir então de 1701, nós vamos ter a formação do Reino de Ruanda. O governo do país estava nas mãos de um rei Tuts,
é o segundo povo, né, que chegaram depois dos Hutus, e a elite econômica do país era majoritariamente composta por Tuts, criadores de gado. Ficou tão gritante essa divisão econômica entre os Hutus e Tuts que a palavra Tuts tornou sinônimo de elite política e econômica do país. Enquanto isso, vá se colocando no lugar do Hutu, que foi ficando de lado, foi ficando à margem aí, social e econômica dentro desse território. Chegada dos europeus, né, no período que você conhece em história como neocolonialismo, essa nova colonização. Aumento da rivalidade. Então nós vamos ter aqui o primeiro colonizador será o Império Alemão. Isso no final do século XIX. Final do século XIX a partir de 1801, a Conferência de Berlim, aonde o continente africano foi dividido entre as grandes potências, né? Foi dividido de maneira arbitrária, você já viu isso? Foi lá em 1884, 1885. Então veja que o assunto agora se casa. No final do século XIX, quer dizer então, 1885 já está no final do século XIX. Os alemães que vão dominar aquela região. Ao chegar então, os alemães eles vão firmar uma parceria com os Tuts. Como é que funcionava essa questão da parceria ou essa dominação? Como que os europeus faziam? Existiam duas maneiras. O europeu, ao chegar no local, ou ele dominava por força militar, né? Colocava os próprios europeus no poder, ou a segunda opção, que seria chegar no local, observar a divisão que já existia ali dentro, a questão da etnia, perceber qual a etnia estava no poder ou se sobressaía e então fazer uma parceria com ela, e aí você colocaria africano contra africano, né? E foi esse segundo modelo que eu acabei de falar para você que os alemães adotaram. Eles percebem que os Tuts têm traços muito mais europeus, né? São de maior estatura, nariz mais afilado, de pele mais clara. E aí eles já eram elite política e econômica. Então a Alemanha vai firmar parceria com os Tuts. E aí os Tuts ocupavam os principais cargos, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Neste momento nós temos um momento chamado aqui de etnicização. Isso aqui é para fazer uma referência à civilização. Só que antes aqui eu tenho etnia. De certa forma eu estou privilegiando essa etnicização, melhor dizendo, ele então é privilegiar uma etnia em detrimento da outra. Vai chegar lá o período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, só que antes disso aqui eu tenho a Bélgica assumindo a região, aumento da rivalidade. Os belgas vão assumir região, mas os belgas vão continuar com a mesma ação dos alemães. Os Tuts permaneceram como uma classe possuidora de privilégios em detrimento dos Hutus. Em 1930, os belgas passaram a exigir a emissão de cartão de identidade que informavam a etnia habitante de Ruanda. Então veja, pessoal, aqui de 1900 até 1930, então 20 anos, começa a haver literalmente a segregação da etnia. Por que, professor, literalmente? Porque agora eu tenho que ter um cartão de identidade onde vai dizer se eu sou Hutu, se eu sou Tuá ou se eu sou Tutsi. Vai ter uma separação, você é obrigado a andar. Você está se recordando aí com certeza do que aconteceu dentro da África do Sul, onde eles também tinham que andar com a lei do passe, né, como nós já falamos. Então, 20 anos aí, os Hutus, reparem a humilhação, né? Desde a época dos alemães, depois os belgas chegaram e ficou do mesmo jeito, os Hutus ficaram à margem. Os Hutus, então, eles eram privados, quer dizer, eles eram proibidos de ter um bom acesso à educação, a ter representatividade política, a ascender socialmente. Eles ficaram às margens. Então, repare que neste momento já começa a haver um ódio, né? Já começa a ser alimentado um ódio dos Hutus contra os Tuts. Ainda mais porque Tuts é africano, é etnia. E como assim eles vão se aliar aos colonizadores? Então,
a raiva dos Hutus já era dobrada porque ficaram às margens e dobrada porque um irmão africano, podemos dizer assim, estava aliado ao colonizador. Os europeus consideravam que os Tutsis eram mais europeizados em razão de seus traços finos, isso aqui eu já falei, do rosto e pele mais clara, e por isso foram considerados superiores pelos belgas. Lembra lá da questão do darwinismo, estava muito em pauta nessa época, então a superioridade da raça. Está aqui um cartão de identidade, se você observar bem vai aparecer para você aqui, ó, o tu, tuts, tuá e naturalizé, alguma coisa assim. Está aí. Começa a haver então a segregação. Olha que o ódio Hutu contra Tutsi está sendo alimentado neste momento, 20 anos. Vamos chegar no período então da Revolução Ruandesa. Quem está no poder? Os Tutsis ainda estão no poder, tá? Em 1950, descolonização da África. Movimentos independentistas ganham força no país, geralmente liderado por quem? Hutus, que desejavam garantir a independência do país e por fim os privilégios dos Tutsis. Em 1959, então, nós vamos ter a Revolução Ruandesa. E essa Revolução Ruandesa ela vai ser ratificada em 1962. Agora há pouco nós falamos da Conferência de 1955. Eu falei que ela seria importante. Aqui aparece em 1955, 4 anos após, começa a surgir então essa questão de um processo de independência. Nós vamos ter um movimento supremacista, que defendia a prevalência dos Hutus sobre os Tutsis e afirmavam que estes seriam forasteiros que teriam migrado da Etiópia para Ruanda séculos atrás. Teriam vindo então da parte mais leste ou mais a leste do continente africano em direção a Ruanda. Então os Hutus queriam realmente voltar para o poder. Vai chegar agora um presidente importante para esse processo de conflito dentro da Ruanda, Juvenal Habyarimana. E a Guerra Civil. Bom, após esses movimentos aqui pela independência, quem vai assumir como presidente é o Gregory Kayibanda. Você não precisa de lembrar desse nome, que ele vai ser citado só aqui, tá? O Juvenal, que é o que está em destaque, aí que você tem que se recordar na hora de responder uma questão. Mas o Gregory colocou em prática uma política de perseguição a quem? Aos Tutsis. E aí lembre-se que os Tutsis estavam no poder, mas agora o jogo começa a virar. Milhares de pessoas refugiaram-se em países vizinhos como Uganda e Burundi, e até mesmo na República Democrática do Congo. Se você for estudar os conflitos de Uganda e Burundi, vai coincidir com essa migração dos Tutsis, porque eles começam a ser perseguidos porque agora na presidência tem um Hutu os representando os Hutus. Juvenal Habyarimana. Vamos lá ver o que ele fez então. Em 1973, ele vai assumir o país, Ruanda, através de um golpe militar. Manteve a perseguição contra os Tutsis, os mesmos Tutsis que dominaram aí durante 20 anos, que fizeram aliança com os belgas, tá? Liderou um governo extremamente corrupto e de caráter ditatorial. Contou com apoio francês e belga. Uai, professor, peraí, mas a Bélgica não estava aí junto com os Tutsis? A Bélgica não estava junto com os Tutsis, professor? Sim, mas o colonizador, ele não tem esse amor pelo colonizado de jeito nenhum, pessoal. O colonizador não tem amor pelo colonizado. Então, percebendo essa mudança no poder, a Bélgica agora vai apoiar os Hutus. Este presidente aqui, Juvenal Habyarimana, ele é Hutu. Eles começam a perseguição contra os Tutsis. Então, nas décadas de 70 e 80. A partir da década de 80, uma crise econômica enfraqueceu seu poder no país. Vai surgir então, pessoal, algo que vamos chamar de poder Hutu ou Akazu, poder Hutu, criado pela esposa do presidente Habyarimana, Agathe Habyarimana. Composto por membros do governo e da elite econômica e política do país. O discurso de ódio, agora eu quero que você tente imaginar ou tente sentir isso aqui. O discurso de ódio de quem? Dos Hutus
que sempre ficaram à margem, que sempre foram excluídos, dos Hutus contra os Tutsis. O discurso de ódio foi disseminado por meio de um jornal governamental chamado Kangura, e a partir de 1993 foi também transmitido por um canal de televisão chamado Radio Television Libre das Mille Collines. Os nomes aqui você não precisa de lembrar, o que eu quero que fique para você é essa questão de como o ódio alimenta o ódio. Um ódio dos Hutus contra os Tutsis, que não existia, que foi colocado pelo colonizador. Genocídio ruandês, pessoal. É assim que cai nas avaliações. Em 1990, os Tutsis iniciaram um ataque contra as tropas governamentais com a milícia armada organizada entre os refugiados instalados em Uganda. Nesse processo, quando o presidente assume que ele começa a perseguir os Tutsis, eles migram, depois eles começam a se armar e agora fazem um contra-ataque. Esse grupo ficou conhecido como FPR. Pode memorizar isso aqui, Frente Patriótica de Ruanda, cujo principal objetivo era assumir o poder para permitir que os refugiados Tutsi em Uganda pudessem retornar ao país. Essa fase da luta estendeu-se até 1993 sem muita definição, quando o presidente Habyarimana aceitou assinar um cessar-fogo com a FPR e estabelecer alguns acordos entre as partes. Que legal, parece que agora as coisas vão se resolver. O presidente que estava perseguindo os Tutsis, percebendo que o seu poder está diminuindo, e agora ele vai assinar um cessar-fogo. Todo mundo vai viver em paz agora dentro de Ruanda, os Tutsis e os Hutus. Que legal. Será que foi isso mesmo? Então, além do término do conflito, Habyarimana concordou com o retorno dos refugiados para Ruanda. Também foi estabelecida a formação de um exército, veja bem, um exército conjunto entre as tropas governamentais que eram Hutus e a FPR que era Tutsi, além de marcar novas eleições. Que ótimo, pessoal! Olha, a paz vai reinar em Ruanda. A assinatura do cessar-fogo irritou os grupos extremistas. Repare que em todo lugar, em toda religião, em toda etnia, em todo grupo você tem pessoas extremas. Os grupos extremistas Hutus, que passaram a acusar o presidente de traição. Foi registrado nessa época o desenvolvimento de inúmeras milícias populares que se armavam de todas as maneiras possíveis. Essas milícias, que eram chamadas de Interahamwe, aqueles que lutam, receberam armamentos e carregamentos enviados pela França. A ONU, 1993, pessoal. A ONU, 94, Copa do Mundo, morte do Ayrton Senna, a Europa estava inaugurando o Eurotúnel. A ONU ignorou e nenhuma ação preventiva foi tomada. O conflito já estava armado. Em 6 de abril de 1994, o presidente voltava da Tanzânia quando seu avião foi atacado nas proximidades do aeroporto da capital Kigali, e todos os tripulantes morreram, inclusive o presidente de Burundi também estava dentro. O presidente Hutu que estava pleiteando um cessar-fogo com os Tutsis, o avião dele caiu. Quem é o culpado? Quem foi o responsável? O poder Hutu imediatamente acusou os Tutsis de terem realizado o ataque contra o presidente, pessoal, e até hoje tem teorias que dizem que foram os Hutus, outras que foram os Tutsis, tá? Tem teoria que diz que foram os próprios Hutus extremistas aí, radicais, que não aceitavam esse cessar-fogo. Isso foi utilizado como pretexto, quer dizer, isso foi o estupim para retornar ao conflito e incitar a população Hutu a promover ataque contra a população Tutsi. Agora vem os 100 dias. Isso aqui eu destaquei porque é histórico, os 100 dias. Os 100 dias seguintes à morte do presidente Habyarimana foram marcados pelo terror. Os extremistas Hutus tomaram o poder e promoveram um grande genocídio no país. Um grande genocídio, tem alguns livros, algumas questões, traz até como etnocídio. Genocídio é quando morre muita gente. Etnocídio é quando morre muita gente de uma etnia em específico. Nesse caso, os Hutus queriam exterminar os Tutsis, pessoal. Os Hutus armados principalmente com facões. Se você buscar as imagens, são assustadoras. Se você buscar os vídeos sobre isso, são assustadores, pessoal. Realizaram grande perseguição contra os Tutsis.
e efetuaram grandes massacres por toda Ruanda. Massacre por toda Ruanda. Estima-se que cerca de 800 mil Tutsis tenham sido mortos. 800 mil. Em 100 dias, pessoal. Por todo o país, estradas foram fechadas por milícias e todos que passavam por elas deveriam mostrar sua identidade, que registravam a etnia. Vilas foram atacadas e arrasadas por tropas hutus e muitas vezes o governo hutu fornecia as informações para localizar Tutsis com o objetivo de matá-los. Repare que lá no começo eu falei sobre a questão dos casamentos. Hutus e Tutsis viviam em harmonia e eles casavam entre si. Eles tinham filhos. Neste momento aqui, você que era Hutu era obrigado a assassinar um Tutsi, mesmo que fosse a sua esposa ou seu filho. Se você não fizesse assim, você também era assassinado junto. Se você fosse um Hutu moderado, paz e amor, não quero brigar, você também era assassinado. Os Hutus extremistas estavam matando todos, Tutsis e todos os Hutus moderados. Então, vizinhos começaram a se matar. Não houve nenhum tipo de mobilização internacional, nós estamos falando de 1994, para impedir o genocídio em curso. O massacre promovido pelos Hutus somente foi interrompido quando a FPR, a Frente Patriótica Ruandesa, conseguiu conquistar Kigali, destituindo os extremistas do poder de Ruanda. Foram registrados ataques contra os Hutus em represália, contabilizando-se o número de Hutus mortos em torno de 60 mil. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram até 1990. De 1990 até 1994. 1 milhão de pessoas. O fim do genocídio, o fim do massacre de Ruanda foi promovido. O massacre promovido pelos Hutus somente foi interrompido quando a FPR conseguiu conquistar a capital, destituindo os extremistas do poder em Ruanda. Foram registrados ataques contra os Hutus, que falei, 1 milhão, tinha sido morto também. O governo instalado na FPR proibiu... aqui, essa parte que não li ainda. O governo instalado pela Frente Patriótica Ruandesa proibiu divisões étnicas no país após o genocídio ruandês. É muito triste, pessoal, e eu quero deixar para você aqui alguns filmes que falam sobre Ruanda. Você já pode ter assistido o primeiro Hotel Ruanda, baseados em fatos reais, e agora você percebe bem, você que agora assistiu essa rápida explicação sobre esse conflito, percebe bem o que é um Tu e que é um Tutsi, E aí eles têm filhos, e aí eles vão começar a receber dentro desse hotel os refugiados. É um filme muito bom, assista se puder. Próximo aqui, Tiros em Ruanda. Até agora nada poderia ser mais cruel do que Hotel Ruanda. Filme extraordinário e poderoso, está na capa. E mais um filme, Tensão em Ruanda. Assistam se puder, talvez aí este final de ano, antes dos processos seletivos, assistam. Pegando a explicação e vendo o filme, é bem diferente a sua interpretação. Você sabe a localização geográfica, você sabe sobre a questão da Conferência de Berlim, enfim. Vamos para o próximo conflito agora, Sudão e Sudão do Sul. Vamos colocar essa explicação do Sudão e Sudão do Sul no próximo vídeo então, tá? Até a próxima.